Uma outra regra estabelecida no novo arcabouço fiscal é que, se o governo não cumprir o resultado primário previsto para um determinado ano, a punição no ano seguinte será a queda da trava de 70% das receitas para despesas, de que o crescimento da despesa pode ser 70% da receita, esse número cairia para 50%. Qual é a tua opinião sobre esta punição no caso de não ser cumprido o resultado primário? Olha, Breno, essa então é um tipo de lógica que só um tecnocrata faria no sentido de eliminar a política. Eu estou falando isso. É o próprio agente que vai fazer o tipo de estímulo da política, é ele que vai se flagelar, porque isso não é punição, ele vai se flagelar por não ter cumprido a meta. No momento em que, às vezes, o não cumprimento da meta pode significar mais emprego e renda. Então, assim, é agradar demais o mercado, entendeu, Breno? É agradar demais no nível que eu pensei que... Eu imaginava que isso poderia sair, mas não nesse nível, nesse início de governo. É achar que vai ser possível trazer essa burguesia, o mercado financeiro, de volta no apoio para o governo Lula. Não entendeu uma coisa, Breno? No nível de que esse mercado financeiro ganhou nos últimos anos, ele vai sempre achar que a política está errada. Basta ver a pesquisa, basta ver a Mira Leitão indo na imprensa, na coluna, dizendo: mercado, vocês estão exagerando contra o Haddad, ele está no caminho certo. Olha o nível de tosqueira que a gente chegou. Mas não é tosqueira, porque é economia política, esse mercado, esses agentes financeiros nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam. Então, esse tipo de mecanismo para depois gerar queda dos juros, para uma conciliação, não acho que... Eu posso até equivocado, Breno. Posso daqui a 6 meses ou ano voltar aqui eu errei, eu não tenho nenhum problema em dizer que errei. Mas o que eu percebo hoje é que quanto mais o governo tentar entregar para a burguesia brasileira, financeira e não financeira, né, essa burguesia brasileira continuará sem ceder nada. Não é possível, não é possível que, depois de tudo que a gente viu nos últimos tempos, né, o governo ainda do PT, o representante do PT, achem que vai ter esse tipo de negociação, Breno. Eu não sei, eu fico pensando o quanto é ingenuidade, o quanto isso é oportunismo, ou quanto isso é não entender a nossa história brasileira recente dos últimos anos. É uma falta de diagnóstico da conjuntura econômica e política dos últimos 6 anos. Dos últimos 6 anos. Eduardo, o governo fala, ele está falando isso na entrevista, em instrumentos contracíclicos que seriam ou poderiam estar inseridos na regra fiscal, exatamente para impedir que os gastos caiam em demasia no caso de deteriorações exageradas das receitas, por exemplo, em uma situação de economia recessiva, ou que subam extraordinariamente por conta da explosão das receitas. Essa banda de gastos que foi anunciada, um mínimo de 0,6% no aumento real dos gastos e um máximo de 2,5%, seriam essa trava contracíclica. Esse 0,5%, esse mínimo de 0,6% de crescimento das despesas, na sua opinião, é um número razoável, é um número baixo, é um número alto? Esse mecanismo de travas de instrumentos contracíclicos, o que te parece? Vamos lá. Aqui é um ponto que é importante: o seguinte. A trava de 0,6 é a trava quando você tem um problema de arrecadação. Estou dizendo, eles identificaram o problema do que foi o que foi o déficit fiscal em 2015 e 2016. Começa em 14, um pouco, mas 15 e 16, entendeu? Então, o 0,6 segura. Segura em que sentido? Olha, eu não vou reduzir os gastos muito mais, porque senão começa uma espiral seguinte: eu reduzo o gasto, não tem demanda agregada, a receita vai cair mais rápido do que a queda das despesas. Então, eu seguro um limite mínimo. Mas, por outro lado, 2,5 eu acho equivocado. Se a crise, por exemplo, vamos fazer uma hipótese aqui.
A questão bancária norte-americana e europeia ganha uma escala maior. Né? Ganha uma escala maior. Se ganha uma escala maior, isso pode ter um problema de liquidez internacional. Esse problema de liquidez internacional pode gerar problemas internos aqui ainda maiores. Né? E aí? É só 2,5% que você vai aumentar o gasto do governo para fazer política anticíclica num momento de crise grande? Desculpa. Isso dá zero conta. Para você ter ideia, Breno, eu vou voltar nesse dado. Em termos nominais, né, o crescimento, né, em 2010 das despesas em relação a 2009, né, foi de 22% no âmbito da crise internacional. Sabe assim, eu acho que realmente essa banda, o que ela faz? Ela torna um pouco mais flexível, né, a busca do ajuste fiscal a qualquer custo. Ou seja, agora você criou uma banda. Essa banda te dá uma flexibilidade um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dado que foram experiências do passado. Mas ela ainda restringe em situações de incerteza maior na gestão da política econômica, da questão fiscal. Quando você trabalha com esse tipo de arcabouço, como você montou com essa âncora fiscal, em parte você está adotando a ideia de que política fiscal não é eficiente para estimular o investimento privado, não é um elemento importante para estimular a demanda agregada. A ideia é que isso vai gerar desequilíbrios macroeconômicos na questão inflacionária, na questão das contas públicas, e isso tem um efeito, no longo prazo, de não gerar crescimento econômico.